Nessa videoaula nós vamos aprender a exportar um mapa do aplicativo Fil-Cartô na extensão SVG e importar no aplicativo Inkscape para a edição desses dados. Então vocês estão vendo aqui a interface do aplicativo Fil-Cartô, um mapa que eu elaborei do município de Matinhos, Paraná, onde eu tenho a informação da porcentagem de domicílios não ocupados e da população residente em 2010, conforme os dados do censo. O mapa já está elaborado, então com as informações básicas, o ajuste. Agora o que eu vou fazer? Eu vou clicar em mapa e vou gravar como SVG. Vou gravar com um determinado nome, censo 2010, e porcentagem de domicílios não ocupados e população. Vou salvar com a extensão SVG, que é uma das extensões que o Fil-Cartô permite, Então salvei já esse mapa, Ele já estava salvo, só clicar em sim aqui para salvar por cima. Agora eu minimizo o aplicativo Fil-Cartô e abro o aplicativo Inkscape. Está abrindo o Inkscape, maximizar. Essa é a interface de abertura. Eu abri um arquivo em branco, então eu tenho que vir aqui no menu de topo arquivo, selecionar a opção abrir e procurar, evidentemente, aquele arquivo que eu acabei de salvar. Está na pasta Fil-Cartô, exportação SVG, está aqui o arquivo. Então quando você clicar no nome do arquivo, já vai aparecer aqui na tela, no quadro ao lado, uma visualização prévia dos dados, conforme ele foi exportado do Fil-Cartô. Feito isso, você pode clicar aqui em abrir e ele vai carregar. Ele redimensionou aqui a janela, você pode clicar aqui no meio para restaurar o tamanho. Ele vai diminuir, se você clicar no meio novo, daí sim ele vai restaurar para maior. Então essa é a interface inicial do Inkscape. O dado já foi inserido e agora vamos visualizar um pouco os elementos básicos da interface, começando pelo menu de topo. Tem vários menus de topo. O primeiro deles é o arquivo, depois é o editar, exibir e assim por diante até o menu de topo ajuda. Embaixo nós temos as barras de comandos, de botões. Você vai observar que tem barras que aparecem horizontalmente e tem barras de comandos que aparecem verticalmente. Isso depende do tamanho da sua resolução de tela e evidentemente do tamanho da sua tela. Mais abaixo a gente observa aqui as cores, no caso a barra de cores, de opções de cores dos objetos. E aqui nessa barra lateral, onde tem os principais comandos, você vai observar que tem uma série de comandos, começando por esse primeiro aqui, que tem uma seta, que é o seletor. Ele seleciona os objetos. Abaixo dele, o editor de nós, depois o ajustador, o quarto é o zoom e assim sucessivamente. Então, se você posicionar o cursor do mouse sobre o botão, ele vai apresentar a descrição da ferramenta. Vamos começar pelo zoom, então. Vou clicar na ferramenta zoom. Cliquei na ferramenta zoom, aparece aqui uma série de botões, como por exemplo, ampliar e reduzir. Também temos aqui, aplica um zoom para as dimensões do objeto selecionado. Esse aqui é um zoom para as dimensões da página. E esse aqui é um zoom para a largura da página. Então vou usar esse aqui, o zoom para as dimensões da página. Cliquei e aí ele mostra a página por completo e os objetos gráficos que eu adicionei. Bom, primeiramente vamos configurar a página. Para isso eu venho em arquivo, escolho a opção propriedades do desenho, e aqui eu tenho uma série de parâmetros de configuração. Um deles é o Page Size, que está configurado com tamanho A4. Eu vou manter o tamanho A4. Evidentemente, se você quisesse usar um outro formato, por exemplo A3, você poderia utilizar clicando nessa seleção. Eu vou manter o A4 para fazer a demonstração, Fechar aqui. Muito bem. E agora eu vou clicar no zoom menos, só para afastar um pouquinho os objetos. E com a ferramenta de seletor, vou clicar no seletor e vou clicar agora nos objetos. Vou dar um clique no objeto, ele vai mostrar a seleção para aquele objeto. Eu vou clicar em outro objeto, um ponto. Vou clicar agora aqui no outro objeto. Já não é mais o ponto, mas é o polígono do setor censitário. Vou clicar aqui, são os textos. E aí você vai ver que os objetos estão desagregados.
e você pode selecionar eles individualmente. O que acontece? Às vezes você insere o objeto, ele está agregado, ele está agrupado, né? Vou fazer uma demonstração como é que você pode agrupar e desagrupar os objetos. Por exemplo, com o seletor acionado, você pode clicar fora do desenho e com o botão do mouse apertado, você puxa o mouse e ele vai, né, mostrar uma janela. Quando você soltar, ele vai selecionar todos os objetos que tiver dentro dessa janela. Então você observa que todos os objetos que tinham ali, os polígonos no setor censitário, né, as bolas referentes à simbologia, os textos, a legenda, etc. e tal, foram selecionados. E aqui em cima você vai ver esses dois botões, ó. Esse botão ele desagrupa os grupos selecionados e esse botão aqui ele agrupa os objetos selecionados. Se eu clicar no agrupar, ele agrupou todos os objetos. Então agora eu posso mover a seleção, né, para onde eu quiser. Seleciono agora a seleção. Para mover a seleção, você seleciona ela, clica dentro dela e arrasta. Ó. Onde você soltar, é onde ela vai ficar. Então estou clicando e arrastando. Né? Evidentemente você pode redimensionar, só que tem que tomar muito cuidado, porque se você redimensionar de forma inadequada, você vai estar deformando os objetos. Né? Se você for dimensionar, você pode dimensionar daí pelas diagonais, aí ele vai manter a proporção da altura com a largura. Né? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou usar um outro comando, que é o comando alinhar. Eu tenho a seleção de todos os objetos já estão agrupados. Agora eu venho aqui no menu de topo, objeto, e escolho lá embaixo a opção alinhar e distribuir. Ó. Aí ele abriu aqui na direita uma caixa de diálogo. Eu já tenho a seleção dos objetos. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um alinhamento relativo à página. Tem várias opções. Eu posso alinhar um objeto com outro, ou posso alinhar os objetos na página. Nesse caso eu vou alinhar com a página. E aí vou selecionar, né? Vou fazer o alinhamento, né, no eixo vertical e também no eixo horizontal. Dessa forma você viu que a seleção ficou alinhada exatamente no centro, né? No centro da página. Se você quiser aumentar o tamanho do desenho, você pode daí fazer, né, com muito cuidado. Eu vou posicionar, por exemplo, o meu desenho um pouco mais para baixo, clicando e arrastando um pouco mais para baixo. Ó, para que o meu mapa fique um pouquinho maior, né? E aí eu posso no canto, né? Ó, só tome cuidado, se você puxar do canto, sem a tecla Shift apertada, ele vai deformar. Quando eu clico na tecla, aliás não é Shift, é a tecla Ctrl, né? Tecla Ctrl do teclado. É o Ctrl que garante que ele vai ampliar. Com a tecla Ctrl do teclado acionado, ele garante que eu vou conseguir aumentar o tamanho dos objetos sem provocar a deformação. Foi o que eu fiz. Muito bem. Aí eu ampliei o tamanho do desenho do mapa. Agora o que eu preciso fazer? Eu preciso desagrupar os objetos para poder mover para outras posições. Então eu venho no seletor, clico fora, né, só para verificar a desseleção, clico de novo nos objetos e uso a opção desagrupar. Ó. Aí ele desagrupou os objetos como estava anteriormente. Agora eu clico fora para tirar a seleção, vou usar o zoom, né? O zoom ele pode ser usado dessa forma, clicando, segurando com o botão clicado e arrastando. Ó. Aí ele vai abrir uma janela e onde você soltar, ele vai aproximar o zoom. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar primeiro, né, os elementos da legenda. Ó. Selecionei aqui os elementos da legenda e vou agrupar. Criei um objeto de agrupamento. Vou selecionar agora os elementos do texto, também vou agrupar. Vou selecionar os objetos desse gráfico, vou agrupar. E por último, né, os objetos da população 2010 e vou agrupar. Então eu criei 4 grupos de objetos que agora eu vou movimentá-los para posicionar na prancha. Né? Então, vou voltar aqui no zoom, escolher um zoom da página. Agora volto no seletor, vou clicar nesses objetos. Bom, e agora então você vai clicando e vai arrastando para onde você quiser levar a informação, né? Você posicione exatamente da maneira que melhor
convier. Eu vou fazer um demonstrativo, então me perdoem se eu cometer alguns lapsos aqui na ordem. Meu objetivo principal é mostrar as funcionalidades do Inkscape. Então estou procurando fazer uma demonstração bem simples. Muito bem, vamos supor que essa fosse a ordem. Só vou mudar um pouquinho aqui. Se essa fosse a ordem de disposição dos elementos na prancha, né? Uma vez você definida a ordem, aí sim você tem que desagrupar um por um e fazer as edições. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou clicar primeiro na legenda e depois lá no botão de desagrupar. Desagrupei. Agora eu posso aproximar o zoom, né? Com a ferramenta de seleção, vou selecionar agora os objetos individualmente, né? Então selecionei o texto, que agora eu vou fazer a edição do que está escrito aqui, né? Então vocês estão vendo que aqui do lado esquerdo tem a letra A bem grande, essa é a ferramenta de edição de texto. Então se eu clicar nela e clicar aqui dentro, ó, você pode selecionar o texto e aí usar a tecla Delete, né, Del, para deletar e escrever a legenda, né? Escrevi legenda, vou só mover um pouquinho para cima. Embaixo eu vou duplicar, então com ele acionado, vou clicar com o botão direito na seleção, né? E vou escolher a opção duplicar. Ele duplicou, tem que puxar para baixo agora. Ó. E aqui de novo vou usar a ferramenta do texto e vou selecionar aqui, vou escrever domicílios. Aliás, não é domicílios, é porcentagem, né? Ou taxa. Vou escrever taxa de domicílios particulares permanentes, estou abreviando, né? Não ocupados. São taxas altas mesmo, no litoral do Paraná, cidade balneária. Você vai ver que tem muitos setores censitários ali que a taxa se aproxima de 100%, mas é isso mesmo. Então ficou aqui taxa de domicílios particulares permanentes não ocupados. Se você quiser acrescentar outra informação, colocar a legenda, por exemplo, né? Estou selecionando, colocar em negrito, ó, que ela fica em negrito, né? E quando você clica no objeto, você pode usar vários comandos relacionados a ele, ó. Aqui, por exemplo, fica em negrito, aqui fica em itálico, ó. Aqui embaixo você tem a cor, então ele está em preto. Se você clicar aqui no vermelho, ele vai ficar vermelho. Se clicar no azul, ele vai ficar azul. Enfim, né? Tem uma série de recursos que você pode utilizar com os objetos. Para alinhar os objetos, por exemplo, alinhar a legenda com taxa, ó, você clica primeiro no legenda. Daí, com o shift do teclado acionado, você clica em taxa. Tem duas seleções. Você vem aqui, né, no objetos, alinhar e distribuir. Você vai ter o alinhamento agora não mais relativo à página. Você pode fazer um alinhamento relativo ao o primeiro objeto selecionado. Aí você pode colocar os dois, por exemplo, à esquerda, ó. E aí ficaram os dois objetos alinhados à esquerda, né? Você tem outros recursos aqui, como o espaçamento, a distribuição, que pode ser utilizados. Muito bem. Então aqui eu vou fazer uma demonstração bem rápida, né? Me perdoem algumas questões de finalização do mapa, né? Eu vou colocar principalmente os recursos. Se quiser trocar aqui nos elementos de faixa também, você pode colocar, né? Por exemplo, se não quiser escrever 0.25, se quer escrever 25%, usa a ferramenta de edição, ó. Escreve 25%, uma outra forma de escrever, ó. Então aqui ficou 25%, aqui ficou 0,96, você pode escrever como quiser, né? Se quiser diminuir, aumentar tamanho também, os objetos, ó, por exemplo, pegar o 0,96 aqui, ó, você também pode puxar, ó, deformar, ele pode ficar assim, né? Com o CTRL acionado você garante a proporção, ó. Então eu cliquei no CTRL, agora eu posso puxar, né, o objeto e aí ele vai manter a proporção. Sem o CTRL acionado, aí você pode fazer deformações tanto para cima como para lateral aqui, né? Então vou deixar o CTRL acionado e aumentar só um pouquinho o tamanho, só para mostrar o recurso da ferramenta, né? Então aqui dá para usar os cursores, ó. Esse cursor aqui vai mostrar o que tem aqui embaixo. Esse aqui, por exemplo, tem a curva em azul, você pode selecionar, né, o conjunto de objetos, desagrupar, tá? Clica fora da seleção, clica agora só na curva azul, ó. O que acontece? Ele selecionou esse objeto da curva azul. Aqui embaixo tem, ó,
o contorno e o preenchimento. Ele aparece uma cor de contorno. A cor é evidente que você pode selecionar, né, clicando direto nela, ó. Olha ali, ó. Só que eu cliquei, ele pintou a curva de cima, né? Eu tenho que voltar, que não era isso que eu queria. Eu quero só mudar a cor desse objeto. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar 2 cliques aqui, ó, nesse símbolo, nessa cor azul aqui ao lado de contorno. Vou dar 2 cliques e aí ele abriu essa outra caixa de ferramentas, onde eu tenho o preenchimento, a cor do contorno e o contorno. Se eu clicar aqui no botão contorno, ele tem uma espessura de 0,478, né, que você pode aumentar, ó. Então está aumentando a espessura. O que está acontecendo com o objeto? Ele está ficando mais nítido, né, mais grosso, mais espesso. Então aumentou a espessura. Aí você pode fazer, tá, com qualquer objeto. Estou fazendo aqui uma demonstração, aumentando ali a espessura de outros, enfim. Para você ver que os objetos isoladamente você pode fazer, né? Se quiser mudar essa cor aqui, ó, selecionou o objeto, mudou para preto, ó. É a cor do preenchimento. Mas se quiser mudar para preto a cor do contorno, você tem aqui, ó, a cor do contorno. Dá para também fazer as mudanças. Olha aqui, escolhi uma outra cor, né? Enfim, você tem recursos aqui para trabalhar com os objetos, né? Aqui da mesma forma também, né? Você tem aqui, selecionei agora os dados da população 2010, tenho que desagrupar, né? Aqui eu posso fazer a edição, selecionei o objeto, venho aqui na ferramenta de edição, né? Posso colocar aqui população 2010, né? Só deixa eu acertar aqui, população 2010, né? Os dados do setor censitário pode deletar, não há necessidade, né? Aqui, selecionando, clicar em del, ele deleta, né? Dá para selecionar em conjunto também, ele deleta. Aqui é evidente, né, que os textos estão sobrepostos. Você pode selecionar todos eles, ó, estou selecionando todos eles, e aí clicando aqui com o Ctrl acionado você vai diminuir o tamanho dos textos, né? Depois, claro, tem que fiz a seleção, agora eu vou usar a seta direcional do teclado, aquela para cima, né, só para mover ele até uma posição mais adequada. Estou fazendo o mesmo aqui, ó, estou fazendo aqui. Enfim, estou fazendo aqui, ó, tô movendo agora para cima e para baixo para tentar deixar. Você pode fazer também, aqui você tem um símbolo, né, que é um círculo, é uma bola, né? E aqui você tem o texto. Você pode alinhar os dois pelo eixo. Por exemplo, cliquei no texto, agora com o Shift do teclado acionado eu clico na bola, né? Vou lá em objeto, alinhar e distribuir, né? E aí eu tenho aqui novamente, né, relativo ao primeiro selecionado, eu posso colocar aqui o alinhamento no eixo. Ó, viu? Alinhei no eixo, nesse eixo horizontal aqui, entre os dois, fez um alinhamento. Então você pode trabalhar, né, da maneira como melhor convier. Vou clicar aqui no zoom, né, afastar um pouquinho o zoom, né. Os demais textos só repete as questões, né. Aqui, por exemplo, tá os textos como grupo, eu vou desagrupar, tá? Aliás, isso aqui deveria estar junto lá com o histograma, então eu tenho que levar, é o que eu vou fazer, eu vou levar lá para a parte do histograma, tem que estar próximo, então posso selecionar de novo e levar para cá, enfim, tá? Isso aqui eu posso colocar aqui mais para baixo, enfim, tá? Aqui você pode editar da maneira como, ó, então as linhas agora isoladas, você pode editar se quiser trocar a cor, né? Se quiser escrever, usa a mesma ferramenta de texto e pode escrever aqui o que você quiser, ó, acrescentar, trocar, né? Enfim, fazer a edição que você quiser. Aqui eu não vou trocar, vou deixar só como demonstração, né? Bom, para colocar o título, tô afastando aqui, né, o título e os demais elementos gráficos, você pode fazer usando essa ferramenta aqui de texto, ó, crio, edito. Então eu cliquei aqui, agora eu vou fazer o que? Eu vou fazer um retângulo aqui, ó, em cima, né, só para colocar uma informação textual. Aliás, cliquei, né, tá piscando ali agora, assim que vai aparecer, tá?
Eu estou colocando aqui mapa, arborização, Matinhos, Paraná, só para, né, deixar um título. Está muito grande, dá para clicar aqui com Ctrl, né, segurando, você diminui, enfim, né, ficou muito próximo aqui, né. Então, enfim, você pode fazer outros recursos, adicionar, inserir imagens. Com isso nós terminamos então essa videoaula, uma videoaula de introdução, né, para a utilização da ferramenta Inkscape a partir de um dado SVG, que foi um dado exportado pelo aplicativo Fio Carton.